Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Neste mundo, nada nos torna necessário a não ser o amor. Esta é uma frase de Gautier. Falando em amor, vamos conversar hoje sobre gestantes e exercício físico. O que as grávidas podem fazer e o que as grávidas devem evitar durante a gestação. Voltamos já. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Diza. Espanhol Plantas Ornamentais. Produção própria de plantas em larga escala, flores, acessórios para jardinagem e decoração, vasos e móveis de demolição. As melhores opções da natureza diretamente dos viveiros de produção da Espanhol Plantas Ornamentais. Projetos em 3D de jardins e paisagismo para residências e empresas. Espanhol, o maior produtor de plantas ornamentais da região. E quem produz vende mais barato. Lojas em Cordeirópolis, Piracicaba e agora também em São Carlos, na Rua Miguel Petroni, 3350. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a cantar, ao soar o sino, sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Prepare-se para o melhor Natal da sua vida com calçados e presentes da Sapataria Lago Azul. Deslizete é elaborado há 25 anos para descolorir sem agredir pelos e cabelos. Perfeito para luzes e mechas. Clareia até 7 tons. Fica claro que é a melhor escolha. Deslizete é Mizani. 25 anos a favor da beleza. Mercado Qualidade. Um novo conceito. A mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do espaço gourmet e os saborosos pratos da rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade. Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Quais os benefícios do exercício físico durante a gestação? Afinal, grávidas podem ou não fazer exercício físico? Aliás, esse é o nosso tema de hoje. Pesquisas apontam que o exercício melhora a saúde metabólica durante a gestação, prevenindo a diabetes gestacional e o sobrepeso. Toda gestante pode e deve fazer exercício físico durante o ciclo gravídico puerperal. O exercício físico é benéfico para a gestante. Dentre esses benefícios, eu citarei diminuição do ganho excessivo de peso, melhora da dor lombar, melhora do sono, melhora da dor nos membros inferiores, porque ele melhora o processo de edema, além de prevenir doenças como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Durante a gestação, nós evitamos o exercício no primeiro trimestre de gravidez, por conta da gestante ainda estar sofrendo de náuseas, e o início da gestação é um momento muito delicado, onde existe até uma ameaça de aborto. Então, o ideal é que inicie os exercícios a partir do 4º mês de gestação, ou seja, o 2º trimestre. Os riscos são relacionados a doenças pré-existentes. Então, não deve praticar exercício físico a gestante que estiver doente, com uma ameaça de aborto, com sangramento vaginal, ou se ela já vem hipertensa. Fora doenças, toda gestante pode praticar exercício físico.
As mulheres que não faziam exercício físico antes da gestação devem iniciar com um programa de exercício de leve a moderado, porque elas não estavam acostumadas ao exercício pré-gestação. As gestantes que já faziam exercício, elas podem já participar de um programa de uma intensidade maior. A gestante pode fazer todo tipo de exercício, desde musculação, alongamento, exercício aeróbico, até um exercício específico chamado exercício de Kegel, que é um exercício que fortalece a musculatura perineal, principalmente naquelas gestantes que desejam parto normal. Há uma ressalva em relação aos exercícios de musculação. A gestante deve evitar manobras de valsalva durante o exercício de musculação, ter uma boa hidratação, ter um cuidado com uma dieta com carboidratos para evitar hipoglicemia durante o exercício. Lembrar que é muito importante que a gestante que está fazendo pré-natal tenha o aval do seu médico, do seu obstetra, para fazer o exercício, entrar num programa de exercício físico. A atividade física é indicada para toda gestante, que deve ser feita de uma maneira individualizada para que ela tenha as adequadas orientações a respeito dos benefícios do exercício e que seja feito por uma equipe especializada que possa supervisionar a correta execução desses, para que dessa maneira ela colha os benefícios e evite os riscos. Agora que nós temos o aval médico, a minha visão como educador físico é que o exercício melhora a circulação sanguínea, o equilíbrio, previne dores musculares e cãibras por conta do fortalecimento advindo dos exercícios. O diabetes gestacional também é uma doença metabólica prevenida e até mesmo tratada pelos exercícios físicos. A melhora da saúde cardiovascular tanto da mãe como do bebê. A melhora da autoimagem, a mulher vai se sentir melhor, vai estar com uma autoestima mais elevada. Com tudo isso, a aptidão muscular também melhorada. E é muito importante levar em consideração os riscos que a mamãe tem durante a atividade física. E mais importante do que a discussão sobre qualquer peso que se levante, qualquer carga que se carregue, são os sinais e os sintomas que essa mamãe vai ter durante o processo. Ela tem que se sentir bem, tem que fazer exercícios leves a moderados e com muito cuidado em relação às mulheres sedentárias que nunca praticaram atividade física e as diabéticas e hipertensas que já estão num quadro primário em relação a riscos mais severos. A recomendação é que os exercícios devem ser sempre leve a moderado. Muito importante, mensurar a pressão da mamãe antes e após o exercício todas as vezes. O foco durante o trabalho, durante o treinamento, é do bebê. É o bebê que está ali como foco de trabalho. E sempre ter o aval do médico. Nunca inicie um treinamento sem procurar o médico responsável. Mito ou verdade? Toda mulher, após a gestação, consegue retornar o corpo anterior a esse processo? É possível ter um corpo melhor? No próximo bloco, teremos a experiência de uma mamãe que, após 2 filhos, conseguiu ter uma performance física muito elevada, chegando a padrões atléticos em relação à gordura corporal. Em Rio Claro Ambientar e Casa, a nova loja de móveis e decorações. Opções e detalhes que transformam ambientes em lugares de conforto e beleza. Móveis, estofados, dormitórios e planejados com novas e exclusivas propostas de design e praticidade. Surpreenda-se com a beleza dos estilos que vão transformar sua casa ou empresa em espaços diferenciados para o seu bem-estar. Ambientar e Casa, Rua 14, 2091, Rio Claro. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a cantar. Ao soar o sino, sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Prepare-se para o melhor Natal da sua vida com calçados e presentes da Sapataria Lago Azul. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz.
Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Disa. Deslizete é elaborado há 25 anos para descolorir sem agredir pelos e cabelos. Perfeito para luzes e mechas. Clareia até 7 tons. Fica claro que é a melhor escolha. Deslizete é Mizani. 25 anos a favor da beleza. Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do espaço gourmet e os saborosos pratos da rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. A dica de hoje é sobre o exercício abdominal e a importância do músculo abdominal, principalmente em relação à postura e estética. Durante a execução do movimento, mais importante do que a quantidade é a consciência corporal, sentir realmente a musculatura trabalhando durante o movimento. Na execução do exercício é muito importante expirar na flexão do tronco e inspirar no retorno. Essa é a dica de hoje. Estou aqui com a Fernanda hoje, mãe, passou por 2 gestações, a primeira sem exercício físico, a segunda com a presença do exercício físico e atividade física na vida dela. Ela vai compartilhar hoje conosco a sua experiência, como é que foi viver tudo isso. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos que estão nos assistindo. Como que foi a primeira gestação sem exercício e a segunda com? Conta um pouquinho disso para nós. Na primeira gestação eu não consegui conciliar, né, as atividades físicas com o trabalho e com a minha rotina. Então eu acabei ganhando muito peso, eu cheguei a ganhar 22 quilos, sendo que o indicado, né, que os médicos indicam é em torno de 13 quilos. E, então, assim, excedi bastante e isso não foi legal, né? E aí, após essa gestação, eu voltei a fazer atividade física, mas eu não tinha um controle alimentar. Eu ia muito na onda do que as pessoas falavam, então, assim, eu sentia muita fome por estar amamentando, então era tudo muito novo. E então eu levantava de madrugada para amamentar e eu acabava comendo bastante, né? Eu tinha uma compulsão, assim, e então, assim, eu era liberada, assim, liberei a comida, né? Então eu fazia atividade física, né? Mas não tinha um controle alimentar. Aí com 11 meses, né? Após 11 meses, meu primeiro filho ter nascido, eu fiquei grávida novamente, foi planejado, não foi acidental, né? Não foi por acidente. Só que eu ainda não tinha recuperado o meu peso, né, o meu peso ideal. E aí Esse peso, você está falando peso pré-gestação. Exatamente. E ainda não tinha eliminado os 22 quilos, né, que eu tinha ganho durante a gestação. E aí eu falei, opa, já estou na segunda gestação, então eu comecei a perceber que eu deveria ter um controle melhor e que eu tinha que me cuidar melhor. E aí, como meu filho também, o meu primeiro filho, ele já estava completando 1 ano de idade, ele também já estava na fase de se alimentar, então eu comecei a controlar um pouco mais a minha alimentação, comecei a ter um pouco mais de consciência. E aí, durante a segunda gestação, eu ganhei menos peso e tive uma alimentação melhor e fiz atividade a gestação toda. Isso fez grande diferença na minha vida. E no primeiro parto, eu queria muito que tivesse sido um parto natural, mas eu acabei não conseguindo.
Eu não entrei em trabalho de parto, nada, esperei até as 40 semanas. Já na segunda gestação, eu comecei a ter dilatação. Então, assim, eu percebo que eu tive um desenvolvimento muito melhor, né, na segunda gestação, devido a eu ter me cuidado, eu ter feito atividade física e já ter uma alimentação melhor. O peso corporal na segunda gestação, ele aumentou quando? Na segunda gestação, eu ganhei 17 quilos. Eu aumentei, né, 17 quilos, mas eu ainda, como eu falei, não tinha eliminado todo o peso da primeira gestação ainda, né? Tá. Então, De qualquer maneira, foi 5 quilos a menos 5 quilos comparado a à primeira. faz grande diferença. Fernanda, a primeira gestação foi sem atividade física, a segunda gestação foi com atividade física, tá? O que teve de diferente em relação a sintomas físicos que você percebeu que foi legal para você, que foi bom na segunda gestação? E na primeira, de repente, você não está fazendo exercício, você percebeu que teve alguns sintomas que não foram legais. O que teve de bom nessa mudança? Na primeira gestação, eu me sentia mais cansada pelo fato de eu não ter uma boa alimentação e não ter atividade física. Então, assim, eu sentia algumas limitações, né? Que nem com relação à disposição. E a diferença maior, né, veio após o nascimento do meu segundo filho, onde eu comecei, assim, a ter uma nova percepção com relação à alimentação e com relação à atividade física. A dieta, até para todos entenderem, é aquele período de 40 dias de resguardo da mulher, onde ela tem que ficar em repouso, em casa, dedicada à recuperação pós-cirúrgica, né, e aos cuidados com o bebê, certo? Exatamente. Tá. E nesse período foi um momento onde você teve, pelo que eu estou vendo, um momento de foco em busca de alimentos saudáveis, em querer algo mais. Foi isso. Eu comecei a perceber que, assim, que nem nesse período de dieta, a mulher ela fica muito frágil. E é muito fácil a mulher ela ter uma depressão pós-parto. É só quando você passa por isso que você começa a perceber e a entender melhor as outras pessoas, as outras mães que passaram por isso, que tiveram uma depressão. Então, assim, ela fica muito sensível, né? Você chegou a sentir um pouco disso? Você sente, você tem vontade de chorar. É um sentimento muito forte. É um sentimento, até eu falo, quando eu encontro alguma mãe que está grávida, eu falo assim, olha, você ama seu filho quando está aí dentro da barriga, é muito bom, mas quando sai, é um amor, assim, que você nunca imaginou no mundo que você pudesse sentir. A segunda vez que você teve essa sensação, né? Como foi lidar? O que fez você superar isso daí? Você está aqui hoje porque sua história é um sucesso. Tá, ó. A Fernanda está aqui hoje porque a história dela é um sucesso. Já já eu chego lá. Tá? Então sua história é um sucesso. Faz 4 meses que você entrou com o objetivo e está aqui hoje para compartilhar conosco. Tá? Agora, o que fez você superar isso? Qual foi a ação, a busca? O que você fez? Então, como a mulher ela fica muito sensível e assim, você acabou de passar por uma cirurgia, a sua barriga que estava imensa, independente de você ter engordado menos ou mais, estava imensa, de repente aquela criança sai, você se sente horrível, né, assim, porque tá um vazio, aí você sente além de da criança não estar mais dentro de você, você já teve o primeiro corte, que foi o cordão umbilical, e aí você sente, assim, o seu corpo, você se sente, a sua autoestima, né, vai lá embaixo, porque você não se sente bonita, você não se sente bem, né, você não se sente... E aí um dia eu estava em casa, e aí meu marido chegou em casa com uma revista, e tinha uma mulher linda na capa, e eu olhei pra mim assim e falei... Opa, né? Eu também quero esse corpo e eu posso ter esse corpo. E falei, como que eu vou fazer para ter isso, né? E então o primeiro pensamento foi esse: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então começou aí. Tá. E aí passou os 40 dias da dieta, eu voltei para academia, cheguei e falei pro meu personal que eu precisava conversar com ele. Porque eu tinha uma meta e ele ia me ajudar nisso. E comecei a ver cada vez mais, a enxergar cada vez mais
de que eu poderia, que aquela meta, eu poderia alcançá-la. Então teve um despertar, um querer, Sim. teve um como e teve buscar informações. Tá? Isso aqui é uma prótese de gordura com 2 quilos. Ela tem 2 quilos. A Fernanda, dia 15/7, fez a primeira avaliação física dela e após 4 meses, ela conseguiu eliminar 6 peças dessa. Ela está com apenas 4 meses pós-gestação, com 12 quilos a menos de gordura no corpo dela. Tá? É um resultado muito bacana, um resultado fantástico. Fernanda, qual foi a mudança alimentar mais importante? Eu praticamente assim, como pelo fato de eu amamentar, né, eu amamento ainda até hoje, eu sou a favor do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, então eu não poderia fazer nada radical, né, eu não poderia estar tomando também nenhum medicamento, então foi tudo muito saudável. Eu praticamente tirei aos poucos, né, essa mudança foi sendo aos poucos. Eu comecei com o arroz integral, trocando o arroz branco pelo integral. Em toda a alimentação minha tinha um refogado. Cada dia eu fazia um tipo, para que isso não... Fritura, você consome? Não. 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 Fritura é proibido em casa, eu costumo brincar, né, que eu não gosto. E assim, hoje se eu como alguma coisa que tenha, né, que seja fritura, eu já sinto. E na verdade eu decidi, eu peguei uma frase como lema, assim, eu falei que eu li essa frase nas redes sociais, não sei nem se tem um autor, se tiver que me desculpe, não vou saber falar, mas que falava assim: não faça dieta, viva de dieta. Então foi o que eu falei que eu ia fazer e é o que eu estou fazendo. Acho que não pode ter um radicalismo, não pode ser assim, eu vou deixar de sair, vou deixar de fazer tal coisa, vou deixar de ter um encontro com os amigos, porque lá não vai ter o que eu gosto de comer, não é isso que eu faço. Mas é você viver tendo uma vida saudável, sempre que você puder ter escolhas saudáveis, né? Toda mudança envolve o ambiente que a gente está inserido. Como foi você mudar o seu modo de ver a alimentação e a família? Filhos, marido, como é que foi isso? Olha, assim, foi muito interessante, né? No começo, assim, após o primeiro mês que eu comecei a fazer essas substituições, então assim, mais por parte do meu marido, então às vezes ele tinha um certo receio, assim, ele fazia algumas brincadeiras comigo, agora só tem arroz integral aqui, estou um pouco enjoado, vamos mudar um pouco, e aí no começo eu até pedia... Ele foi resistente, então? Ele foi um pouco resistente. Tá. E então no começo teve um pouco assim, já com o meu filho mais velho, né, que hoje ele tem 2 anos, foi muito legal, assim, que nem ele tem os 2 arroz na mesa, o branco e o integral. Fala, filho, qual você quer? Aí ele pede o integral. Então assim, entre o intervalo, entre o café da manhã e o almoço, então eu sempre como uma fruta, uma barrinha de cereal, ou uma castanha. Ele come junto, meu filho. Então ele vem e ele pede, mamãe, também quero. Então assim... Ó, eu tô aqui com seus resultados. Eu tô vendo que no dia 15 de julho... Posso falar? Pode. Posso falar? Então tá. Dia 15 de julho a Fernanda estava com 65,7 quilos, tá? Hoje ela tá com 55,2, né? Como que é hoje a Fernanda com 55 quilos, ela com ela mesma, e como isso contribui para as pessoas que estão ao redor dela? Marido, filho? Então, após esse começo que teve uma certa rejeição no meu marido, de repente ele subiu na balança e ele percebeu que ele tinha eliminado 5 quilos. Sem ele estar fazendo nada, assim, sem ele estar... Só por te acompanhar? Só por me acompanhar, porque assim, era a comida que tinha em casa. Então, quando ele percebeu isso, ele começou a comprar essa ideia também. Ele levou um susto, na verdade, né? E
E aí ele começou a gostar. Então hoje ele é meu parceiro, ele adora que eu faça essas coisas. Tá 5 quilos mais magro. 5 quilos, agora já tá até mais, sabe? Então assim, às vezes ele fala assim pra mim, ele sofre às vezes um pouco, que ele fala assim, nossa, mas eu gosto muito de comer tal coisa. E eu falo pra ele assim, é tudo uma questão de meta. Então assim, você pode comer o que você quiser. Só que você tem que escolher, é uma questão de escolha. Eu acho que assim, são processos, que nem eu estou num processo agora que eu estou em busca da minha meta. Então assim, quanto menos eu furar a minha dieta, mais eu me aproximo da minha meta e do resultado que eu busco. Quanto mais eu furar, mais eu me distancio. A conversa está extremamente prazerosa, né? Compartilhar essa história de vida bacana, né? História de vitória após a decisão de ter a vida mais leve, mais saudável. Fernanda, gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá? Acho que convidá-la já de antemão para um próximo programa para vir com algumas coisas realmente mais pontuais, no sentido de que alimento você utilizou, qual exercício, como foi, contribuindo com todos aqui, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Tá? É um prazer dividir com vocês. Esse sucesso é um conjunto, né? É uma equipe, então é muito bom. Espero que as mães se motivem aí, que a gente pode, a gente consegue, é só querer. No próximo programa, falaremos mais sobre gestantes, exercício, dicas de saúde, com a presença da nutricionista Érica Vidal e da Fernanda novamente aqui. A todos uma excelente semana e um grande beijo no coração. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro.